Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa e hoje com mais uma entrevista, né? A gente está num cenário político, né? Enfim, desde as PECs anteriores do governo Temer, governo golpista de Temer, a gente já tem uma perda considerável nos investimentos em educação. E atualmente a gente vive um processo de crise total, né? Enfim, com a acusação desse presidente tuiteiro, ridículo, fascista, que diz que, na verdade, nós somos os estudantes que estão nas universidades fazendo balbúrdia, né? A gente faz pesquisa, extensão, a gente promove, na verdade, um processo de educação diferenciado, né? E estamos aqui para falar sobre esse tema, sobre crise na educação, com Natália Silveira, advogada feminista e professora universitária, para poder dialogar um pouco sobre essa atual conjuntura, falar sobre as balbúrdias da universidade e sobre esse imbecil desse presidente que verdadeiramente não tem educação. Então, Natália, tudo bom com você? Tudo na medida do possível, amiga. Bom, então obrigada pelo convite, muito massa estar aqui no teu canal. Conversar um pouco sobre esse tema, né? Porque a gente achava que a pauta da educação era uma pauta, assim, quem é contra, né? Quem é contra? É uma pauta liberal, básica, né, de defesa de mais educação, mais conhecimento, sem necessariamente problematizar que tipo de conhecimento, que tipo de modelo de educação se tem. Mas acho que a novidade do período também envolve essa negação, né? Negação da ciência, negação desse conhecimento produzido dentro da academia e tudo mais. Eu tenho me preocupado muito com isso, porque assim, eu sou professora há alguns anos do ensino superior. Minha formação é em Direito, né? Então eu não fiz uma formação na licenciatura, nem nada disso. E dou aula no ensino superior em curso de Direito e em faculdades privadas, né? A um primeiro momento, tem gente que acha que o corte de gastos na educação não afeta o nosso cenário, mas afeta demais o nosso cenário. A gente tem que lembrar uma coisa, o Brasil, a gente passou por alguns anos que as pessoas começaram a acessar mais o ensino superior, mas se a gente pegar e contabilizar a porcentagem de pessoas que têm ensino superior completo, ainda é muito baixa. Né? Muito baixa, ainda mais se a gente for comparar com outros países. Se a gente pegar dentro do cenário do ensino superior, a gente tem uma grande maioria de faculdades privadas. Né? Não são nem de centros universitários, agora está várias se transformando em centros universitários. Também dá para problematizar o que está sendo composto como centro universitário por essas, então, faculdades, mas a maioria é de instituições que são faculdades que estão ali isoladas, com um número não muito amplo de estudantes matriculados, e hoje a gente está vendo um boom de grandes grupos econômicos, né, que são bancos, na verdade, que estão funcionando como faculdades privadas. Né? Também o número das universidades públicas é muito reduzido, né, nesse cenário das instituições de ensino superior. Então, um corte na educação pública de ensino superior, eu acho que afeta principalmente o modelo de ensino superior. Porque a ideia de universidade, né, e ela é uma ideia que sempre foi um problema no Brasil, porque quando a universidade surge no Brasil de forma tardia, sim, né, e surge voltada para as elites, né? E a gente passou antes por um intenso debate sobre o Brasil não precisar de universidade ser um modelo ultrapassado, que no Brasil ia ser melhor criar faculdade, né? Então a gente sempre teve um certo problema, que a universidade, ela é mais do que profissionalização, né? Quando ela surge historicamente, ela também está voltada para a elite, mas ela está voltada para essa produção, essa reflexão filosófica, né? Dessa produção do conhecimento, que não necessariamente se preocupa com profissionalização. Ela se moderniza e tudo mais, né? E eu acho que no Brasil a gente sempre teve disputas de modelo do ensino superior, né? Então a gente tem a proposta, né, tanto do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira, a respeito do ensino superior e tudo mais.
né? Só que até o governo Lula, basicamente, a gente não tinha um investimento concreto na universidade pública, no ensino superior público, né? A gente tem uma garantia constitucional desse ensino, com a Constituição de 88. A gente passa por uma década de 90 de abertura neoliberal muito intensa, mas mesmo os governos do FHC nunca, eu não me lembro pelo menos, de atacarem tão diretamente a universidade. Mesmo porque engloba a elite. Mas ele provocou um esvaziamento, né, de não investimento. A gente teve uma certa fuga de cérebros, né, também no Brasil na década de 90 por conta do sucateamento dessa universidade pública, né, não se contratava, não se chamavam concursos, tanto para o quadro docente quanto para o quadro administrativo, né. Então, rolou esse esvaziamento. E quando a gente vê, a partir do momento do primeiro governo petista, uma certa reorganização dessa universidade, né? Uma ampliação, né? A gente não chegou na panaceia, mas a gente saiu do quadro muito preocupante que a gente vivia no Brasil. Que era só nos centros, né? Inclusive a interiorização, né, das universidades públicas. Exatamente. Hoje, por exemplo, a UFBA, né, aqui na Bahia, ela conseguiu ascender um status, né, de reconhecimento nacional. A gente, nos últimos anos, pelo menos se você pensar o campo do direito, né, a gente tem uma explosão de pós-graduação, de programas de pós-graduação no direito. A gente tem uma explosão de pesquisa empírica no direito, né? Sim. E dentro do campo do direito, a gente vê uma reconfiguração muito intensa do quadro de pesquisa, que acaba afetando muito minimamente e tal, mas é um enfrentamento a uma postura mais dogmática, elitista, da Torre de Marfim, desse conhecimento jurídico produzido manualesco, né, desse conhecimento produzido pelas faculdades de direito. A pesquisa empírica, ela vem se organizando dentro do direito nesse sentido, né? Então, a gente sempre teve essa disputa do modelo e, principalmente, né, a universidade pública adota um modelo de universidade que alia ensino, pesquisa e extensão. Deve aliar, né? É a vocação. E a universidade no Brasil, ela sempre teve alinhada a produção de um projeto de país, né? Esse olhar para o futuro e em diálogo ou menos diálogo, sem problematizar tanto nesse ponto, mas sempre teve comprometida com um projeto de país, né? E um projeto que envolve a produção de uma pesquisa com qualidade, né? E também a promoção de extensão universitária, que é esse diálogo entre universidade e sociedade. A faculdade privada não tem esse modelo. A faculdade e não universidade, faculdade não tem esse compromisso nem mesmo constitucional de fazer isso, né? Então, quando a gente vê um esvaziamento, né, da universidade e um boom de faculdades, a gente vê uma alteração de modelo muito contundente, né, que é um modelo que visa por uma profissionalização específica voltado para o mercado de trabalho, né, sem se preocupar com que essa formação seja crítica, sem se preocupar que nessa formação as pessoas produzam conhecimento de maneira crítica, né? Crítica não é necessariamente ser de esquerda, mas é você conseguir promover uma investigação. Sim, né? Tem vários elementos, tem vários elementos. Você pensar sobre alguma coisa que você nunca tinha pensado antes e conseguir se colocar em dúvida o conhecimento prévio que você tem, testar, elaborar novas concepções teóricas, conhecer autores e autoras ao longo da sua graduação. Faculdades normalmente não têm programas de pós-graduação. Ou então, quando vão ter, é muito caro. É muito caro você fazer mestrado e doutorado em uma universidade particular. Sabe, a mensalidade gira em torno de R$4.000 para mestrado. Quem é que pode pagar um negócio desse? E custa dinheiro mesmo, porque a qualificação profissional para alguém dar aula na pós-graduação, poxa, é toda uma trajetória, e uma trajetória de construção de pesquisa, né? E pesquisa é construção de conhecimento científico embasado.
Poxa, a gente tem hoje ministro, ontem teve a entrevista do ministro da Saúde no Roda Viva e ele falou mal da Fiocruz, que ele não confia nos dados da Fiocruz, que é uma instituição respeitadíssima, referendada no meio científico, e a gente tem um ministro que contesta com base em nada. É com base no PowerPoint, né? Não precisa ter provas, basta ter, enfim, né? Então, quem conhece minimamente a realidade das faculdades particulares sabe que a grande maioria não se preocupa com pesquisa e extensão. Ou então vai pensar em extensão como se fosse dar curso extra para os alunos. Sim. Né? Não tem esse protagonismo estudantil, por exemplo, né? Os professores estão em uma situação de precarização muito intensa do trabalho. A gente teve o caso de, quando saiu a reforma da Previdência, grande grupo educacional, uma grande faculdade, demitiu muitos professores e recontratou já em novos termos desse contrato. Né? Então, um docente, para ele ter uma produção de alta qualidade, uma aula de alta qualidade, primeiro que ele não é, um docente da graduação não é a mesma coisa de um professor de cursinho para concurso. Um docente, ele deve pesquisar e deve ter atividades de extensão. Né? Na faculdade particular, toda a nossa carga horária ela é montada com base em horas em sala de aula. Tipo, então, você não faz outra coisa. Ou então, no máximo, coloca 2 horas para orientação de TCC, aí você tem 10 orientantes de TCC, 2 horas, tipo, como se você fosse gastar isso 2 horas na semana para você orientar, né? E é irreal, né? Um esquema que é só um verniz para falar que tem uma qualidade e tal, mas não tem. As faculdades, elas não estão interessadas nisso, estão interessadas em receber a mensalidade, que tem alguém enriquecendo, né, com isso. Então, afeta a qualidade. O esvaziamento da universidade pública afeta a qualidade do ensino superior como um todo. Mesmo porque os docentes que dão aula nas faculdades particulares, eles têm a sua formação, a maioria, pelo menos de pós-graduação, na universidade pública. Então, é muito importante a gente ouvir, né, esse relato de uma professora, né, feminista que dialoga sobre direito constitucional, que debate sobre as pautas de direitos humanos na universidade. É muito importante a gente trazer esse olhar, porque, na verdade, o que a gente vê é um processo de desmonte da educação, né? Existe, na verdade, um interesse que é único, é transformar essa sociedade uma sociedade totalmente liberal, com o boom de faculdades privadas, né, que, enfim, que são essas pessoas que estão, né, dentro do MEC, por exemplo, né, validando que mais universidades privadas surjam, mas sem um compromisso real de dialogar sobre uma educação de qualidade, de uma educação diversa, diferente, que possa pensar em pesquisa, ensino e extensão, que é o tripé fundamental da educação, né? Não tem como formar, né, e construir uma pessoa, né, para esse mundo, né, tanto profissional como o mundo acadêmico, se não for dessa forma. E é muito importante a gente trazer o que é o cenário, né? Enfim, podem falar que é petismo, que seja lá o que for, mas dos últimos governos de esquerda, né? Essa ampliação das universidades públicas, né? Essa interiorização, né? A acessibilidade das pessoas nos interiores. Agora a gente tem universidade pública nos interiores, né? Perto. E isso faz, por exemplo, como a UFRB aqui na Bahia, né? Que fez que, na verdade, que o entorno dessas cidades se promovessem de uma outra forma, né? Inclusive gerando o próprio consumo daquela região, né? E eu acho que é muito importante a gente trazer isso, porque para além disso, né? A gente promove diálogo, diversidade, como são as duas universidades, por exemplo, como a Unila e a Unilab, né, que promovem para além do diálogo interno, né, mas é pensar nessa necessidade que a gente está num mundo que é um mundo amplo, né, pensar o diálogo com a América Latina, que são os nossos irmãos e irmãs, né, que vivem situações muito semelhantes, porque passaram por um processo de construção muito semelhante, que foi o processo de colonização, né, então a Unila dialoga muito sobre isso, tem com pessoas que são da comunidade da América Latina, mas também a Unilab, que traz, na verdade, a nossa necessidade de fazer um processo de reparação. Apesar de não ter sido nós que escravizamos, né? Na verdade foi a Europa. Mas, enfim, trazer a Unilab é trazer o processo da ancestralidade, do resgate da ancestralidade, mas uma perspectiva que é tão importante, que é a educação. E para além de graduação, né? Com mestrados, enfim. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de debate. Eu acho que esse é o primeiro vídeo de muitos, né? Que eu acho que a gente vai precisar continuar dialogando sobre a educação.
Atos como 15 de maio, como 30 de maio mostram, né, meninos, inclusive, de faculdade, de escolas privadas indo pra rua. Sim. Porque é isso, é educação. Ninguém nunca mexeu na educação, nem a direita nunca mexeu na educação, porque sabe em que percalço tá mexendo. Então eu acho que a gente precisa, sim, defender a universidade pública, uma universidade pública de qualidade, a ampliação da universidade pública, e a gente não tem como aceitar esses cortes da educação, né? Porque esses cortes, inclusive, eles são muito específicos, né? Eles têm um foco. E esse foco é justamente na pesquisa, na extensão, no ensino. Mas, para além disso, em contas básicas, né? Muito assustador, como várias universidades do Brasil falam disso, né? Falam que os cortes foram colocados para luz, água, internet. É muito arbitrário, é muito absurdo que a gente consiga ficar ensegueirado nesse processo, que ainda exista gente que defenda esse diabo desse governo. Enfim, então eu acho que esse é um vídeo de muito mais protesto, de tristeza, E mas de enfim, luta! eu acho que é pra De gente dizer luta. que a gente não vai estar parado, a gente não vai estar calado e a gente vai ocupar a rua. Isso É aí. isso, muito obrigada por estar aqui. Valeu. Valeu. E é isso, gente. Segue o canal, compartilha e sugere novos temas. Beijo.